Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Toma, ó Deus, em tua mão. Toma, ó Deus, em tua mão, como está meu coração, mesmo sem nenhum valor, faze-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Toma, ó Deus, as minhas mãos, os meus pés e os lábios meus, em favor dos meus irmãos, lutem sempre com amor, com prazer por onde for. A salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Ele sofreu, o justo pelos injustos. Tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue e nos deixado as pegadas para o céu. Jesus me guia no caminho desta vida. No caminho desta vida, Jesus me guia no caminho desta vida.
vida. Eu confio em meu Jesus e dou louvores. Mesmo tão fraquinho, Jesus me amará. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Jesus me guia no caminho desta vida. Pés de bronze. Seus pés semelhantes ao bronze reluzente, como que refinado numa fornalha. Apocalipse 1:15. Ouvintes, pensemos um pouquinho nos pés. O nosso corpo é um templo, e esse templo está sustentado. Esse templo se move através dos pés. É lógico que tudo isto é comandado pela mente, organicamente falando. O que faz o corpo sem os pés? Se a gente pensasse bem, ao dedicar carinho a quem a gente ama, a gente daria muito valor aos seus pés, porque aqueles pés conduzem aquele corpo a quem a gente tanto ama. Os pés deixam pegadas, deixam as pegadas para outros seguirem. A mãe deixa pegadas para sua filha, para o seu filho, bem como o pai, e assim por diante. Agora, na sétupla glória de Jesus Cristo, segundo São João, no Apocalipse, nós vamos meditar ligeiramente sobre os seus pés. E ali ele foi visto com os pés de bronze, semelhante ao bronze reluzente. O bronze é conhecido por sua extraordinária dureza. Não se conhece nada que possa misturar-se com o bronze para temperá-lo. Porém, este bronze que descreve os pés de Jesus é ainda mais sobressalente, porque tem resistido à prova do forno ardente, uma prova que nenhum outro tem resistido. E isso é exatamente correto, porque bronze significa juízo divino, um juízo que Deus determinou e trouxe ao seu cumprimento. Devemos notar o seguinte, que o que João viu aqui, na sétupla glória de Jesus Cristo, se trata já do dia final. Se trata da maneira que ele vai tratar o mundo, julgar o mundo. Nós não vamos pensar naqueles pés mansos, suaves, aqueles pés caminhando para ressuscitar mortos, para curar enfermos, cansados do caminho. João viu agora diferente, porquanto ele passara pelo forno da aflição e agora era como bronze reluzente. São João 3, verso 14 e 19, o próprio Senhor Jesus Cristo diz: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. No livro de Números, capítulo 21, verso 8 e 9, está escrito: E disse o Senhor a Moisés: Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Israel havia pecado. O pecado tinha que ser julgado. Assim sendo, Deus mandou a Moisés que pusesse uma serpente ardente na bandeira, para que qualquer um que olhasse a serpente fosse salvo da pena de seu pecado. Aí está a medicina com esse símbolo. E ela mesmo não sabe que isso partiu dali, uma serpente na haste, representando a cura. A serpente ardente na haste simbolizava o pecado desde o jardim do Éden, onde a serpente enganou a Eva, fazendo-a cometer pecado. O bronze fala de juízo, como é evidente no altar ardente, onde a pena do pecado foi encontrada no sacrifício sobre o altar. O altar era de bronze. Quando Deus julgou Israel por seus pecados nos dias de Elias, ele deteve a chuva e os céus chegaram a ser como o bronze. Agora, nesta ilustração, vemos que a serpente na haste representava que o pecado já havia sido julgado, porque havia sido feita de bronze, mostrando que o juízo divino já havia caído sobre o pecado. Então qualquer que olhava a serpente na haste, aceitando o significado dela, era curado, porque isto era a obra ou a salvação do Senhor. A serpente na haste é um tipo do que Jesus veio efetuar na terra. Ele foi feito carne para que pudesse tomar sobre si os juízos de Deus pelo pecado. O fundamento do altar do sacrifício era de bronze maciço, tipificando ao cordeiro imolado desde antes da fundação do mundo. O juízo já havia caído sobre ele, quando ainda não havia pecadores. Então, a salvação depende inteiramente do Senhor, não de nós. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus. Ele sofreu. Os justos foram justificados pelo sacrifício do justo. Isto é, o justo sofrendo pelos injustos. Tu és digno, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. É aí onde se encontra o cristão. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não é demais um cristão ouvir e lembrar destas coisas todos os dias. O Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Ele sofreu como nenhum homem jamais tem sofrido.
Mesmo antes da cruz, ele havia derramado seu suor, grandes gotas de sangue, na intensa agonia da dura prova que vinha. O sangue se separou em suas veias, diz a palavra, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até um chão. Porém, algum dia aqueles pés de bronze pousarão sobre a terra, não mais agora para trilhar os caminhos estreitos da Galileia, subir as montanhas e descer as montanhas, cheios de compaixão, transportando um corpo cheio de misericórdia, para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para libertar oprimidos, para estender as mãos aos caídos. Não, aquele dia ele terá pés de bronze, porque esses pés já passaram pela fornalha ardente, já foram queimados no forno da aflição, e agora ele está em perfeito estado de juízo, unicamente para juízo, quando isto acontecer. E com perfeição e retidão julgará toda a humanidade. E não haverá maneira de escapar desse juízo, não haverá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá abrandamento. Ele não promete melhora para o povo, para poder vir reinar. Ele oferece agora um caminho estreito e espinhoso que conduz à vida eterna, sabendo que de qualquer forma ele reinará, não pelo voto do indivíduo particularmente, mas pelo seu poder eterno. Ele intervirá sobre a terra com pés de bronze, sim, cabeleira branca, olhos de fogo, pés de bronze. Não haverá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá abrandamento. Aquele que é injusto será injusto ainda, aquele que é sujo será sujo ainda. O ser imutável não mudará então, porque nunca o tem feito e nunca o fará. Como o ímpio não muda mais, ora, jamais ele mudará também. Você pode pregar, você pode gritar nos ouvidos do ímpio, e ele não muda, ele se tornou imutável, ele se suja cada dia mais. Mas ele também não muda. Ele é imutável, ele agora é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Mas é agora que você tem que pegar suas pegadas, os pés divinos que trilharam os caminhos da Galileia, que subiram as montanhas, que sangraram ao carregar a cruz, ao serem traspassados pelos cravos romanos. Aqueles pés de bronze destruirão o inimigo, destruirão ao anticristo, a besta, a imagem e tudo aquele que for abominável à sua vista. Todo o poder que está sujegando o povo com injustiça será destruído. Não restará nem cinza, senão para ser pisada pelos justos. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que têm tomado seu nome somente para corromper seu brilho, e os destruirá juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais estão ali naquela condenação. A morte, o inferno e a tumba estarão ali, sim, estarão, porque quando ele vier, os livros serão abertos. Então é quando aparecerá a igreja morna, falsa, as 5 virgens nécias. Ele separará as ovelhas dos cabritos. Quando ele vier, tomará posse do reino, porque lhe pertence. E com ele virão os milhares de milhares. Sua noiva, que vem para assistir-lhe, que banhou-lhe os pés sangrentos com lágrimas. Glória a Deus! Oh, é agora ou nunca! Arrependam-se antes que seja demasiadamente tarde.
desperte dentre os mortos e busque a Deus para ser cheios do seu Espírito, ou perderás a vida eterna. Faça-o hoje enquanto há tempo, faça-o hoje enquanto há pegadas dos pés da Galileia, que trilharam os caminhos da Judéia. Pés divino, pés divino. Lembre-se, a salvação depende inteiramente do Senhor. Ele pisou sozinho o lagar da ira de Deus, sangrando seus pés. Seus vestidos foram tingidos de vermelho com seu próprio sangue. Sua porção foi o forno ardente do justo juízo da ira de Deus, tomando sobre si o que era para nós. Ele sofreu, o justo pelos injustos. Tu és digno, Senhor, Cordeiro de Deus, porque tu nos tens redimido por teu próprio sangue. Há confiança agora? Vistes aí? Pés sangrentos, mas naquele dia, pés de bronze, que quer dizer transportando o corpo do juiz de cabeleira branca, de olhos de fogo. Mas agora não temas, crê somente e Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.